Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Porque Somos Como Somos. Nós estamos aqui reunidos para o nosso segundo encontro da nossa EBD, da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. E eu quero te convidar, se você deseja estar aqui conosco, presente na nossa gravação, a ligar para a nossa secretária, a Sheila, até a segunda-feira, às 16 horas. Então, vamos começar? Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a você que está nos assistindo na sua casa, aí pelo nosso canal do YouTube. Boa noite a vocês que estão aqui presentes para estarmos juntos nesse mais um encontro da série Porque Somos Como Somos. E desta feita, hoje, nós vamos estar falando sobre um tema de extrema importância para para a vida cristã e para qualquer crente e para nós, dentro dessa temática de porque somos como somos, para nós que somos batistas. Nós vamos estar vendo a temática sobre eleição. E quando eu falo de eleição, outras palavrinhas vão surgindo a partir dela, outros conceitos vão surgindo a partir desta palavra ou desta doutrina, que é a eleição. Uma dessas palavras que vão aparecer é a palavra predestinação. Então a gente vai falar de forma superficial, porque se é um tema que é debatido durante a história da igreja toda, principalmente quando a gente fala após reforma para cá, ou seja, se já é um tema debatido, amadurecido durante séculos, nós não vamos conseguir debatê-lo ou aprofundar tanto quanto seria necessário neste encontro. Mas a gente vai tentar fazer de forma objetiva, trazer informações sobre a doutrina da eleição. Aliás, o tema é a doutrina da eleição e os batistas. Nós temos o que os batistas creem sobre a doutrina da eleição. Bom, já lá na nossa telinha aqui, você já pode observar, volta um pouquinho, Rodrigo, nessa parte aí, nessa imagem, que existe uma figura de várias pessoas e tem algumas sendo circundadas, um círculo em volta de algumas pessoas. Isso traz para a gente a informação que a doutrina da eleição é algo que é semelhante mais ou menos essa imagem aí, mas não é só isso, a gente vai ver o que se trata, ok? Bom, para que a gente possa então saber sobre a questão da eleição, sobre a questão da predestinação e o que envolve isso, é necessário a gente saber o que é essa palavra eleição, o que é essa palavra predestinação. Eu vou trazer para a gente um conceito gramatical ou um conceito que está no dicionário. Eu ainda não vou trazer um conceito teológico, porque a gente vai ver que, dependendo da corrente teológica que se pensa sobre esse tema, os conceitos são um pouquinho diferentes. Então vamos só na palavra. A palavra eleição significa escolher, uma escolha preferencial, uma escolha em primazia, uma escolha que indica uma predileção, ok? Então isso é eleição. Você escolher alguém, você elege alguém. Aliás, quando nós temos a eleição, as nossas eleições, é justamente isso. O povo está escolhendo alguém para representá-lo. Isso é, então, eleição. E a palavra predestinação? A predestinação, como a palavra mesmo quer indicar,
é uma determinação antecipada do destino de alguma coisa ou de alguém, tá? Então, é você destinar algo ou alguém a fazer ou a ser alguma coisa, só que isso antecipadamente. Por isso, predestinação, ok? Então, baseado nessas duas palavras, a gente vai ver agora que esses conceitos, essas doutrinas, elas vão envolver outras questões da vida cristã. Como a gente considera, como é que a gente entende outras questões da vida cristã. Por exemplo, a eleição ou a predestinação, ela vai ter a ver com graça. A graça, né, a redentora do nosso Deus, a graça maravilhosa, ela tem a ver com a salvação. Como se dá a salvação? Ela tem a ver com o pecado que ocorre lá no Jardim do Éden. Ela se relaciona com a perseverança na fé, algo que a gente conhece também como o crente perde ou não a salvação, ok? A eleição e a predestinação também tem a ver com o livre arbítrio do homem. Nós somos seres que nós temos livre arbítrio ou não, mas o que? Tem a ver com fé, com a fé que leva à salvação. Tem a ver com expiação, que é aquilo que Cristo fez na cruz para expiar os nossos pecados, ou os pecados da humanidade. Vê que essas duas palavras, ou essas doutrinas, elas têm a ver, ou se relacionam com vários outros temas que nós estamos acostumados a ouvir, a estudar na nossa EBD, tá certo? Então, ela é um ponto central dentro do cristianismo. Eleição, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, são pontos centrais dentro do cristianismo, tá? Bom, se é uma doutrina, é porque isso aí não foi inventado, não surgiu do nada, não foi pessoas, homens que pensaram, eu vou começar a elaborar algo sobre a eleição de Deus, a predestinação de Deus em relação aos seres humanos. Não, isso tudo é algo que é extraído da palavra de Deus, ou seja, a doutrina da eleição e a predestinação são assuntos bíblicos. Nós vamos ver isso nesse próximo slide. Olha lá, eu botei apenas, irmãos, tem vários versículos que vão abordar de uma forma ou de outra essa doutrina. Nós não teríamos condições de analisar esses versículos. Aliás, esse nosso encontro, eu não vou me prender muito na análise dos versículos, porque são muitos, e aí nós teríamos que ir versículo por versículo, aos pouquinhos, para entendermos como funciona a doutrina da predestinação ou a doutrina da eleição. Então aí está um desses versículos, olha lá, Romanos capítulo 8, 29 e 30. Olha aí as palavras que eu destaquei nesse versículo, né? Olha lá, predestinou, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha aí, versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre o que? Predestinação, ok? Vamos lá, próximo, Efésios 1, 4, 5, também o apóstolo Paulo, como também nos elegeu, olha aí a palavra eleição, nele antes da fundação do mundo. E aí continua Paulo em Efésios, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Mais um e último versículo, e aí eu saio do campo, né, dos escritos do apóstolo Paulo, a gente vai para o apóstolo Pedro.
logo na primeira carta, no início da primeira carta, ele vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí ele continua: eleitos, ou seja, esses crentes que Pedro estava escrevendo eram eleitos. E aí eu não destaquei, mas guardem essa segunda parte aí, que mais para frente a gente vai falar sobre ela, e vai ser muito importante. Eleitos do que? Segundo a presciência de Deus Pai. Não vou me ater muito a essa palavra, mas presciência é a ciência prévia, ok? Como predestinação é destinação prévia, ciência, presciência é o conhecimento prévio, ok? Então a gente observa que existem não apenas esses versículos, mas inúmeros outros versículos da Bíblia, né, que vão dar base, sustentação para essa doutrina, a doutrina da eleição e predestinação, tá? Bom, vamos ver aqui então um pouquinho, conforme eu falei para os irmãos, que isso é uma coisa que é falado ou é ensinado na igreja, na história, durante a história da igreja. A gente vai ver lá o Aurélio Agostinho, mais chamado como Agostinho, Santo Agostinho, certo? Que era bispo de uma cidade, numa província romana da África, chamada Hipona. Então, Agostinho de Hipona, lá no século IV depois de Cristo, no século IV, ele já falava e defendia alguns pontos da questão da eleição, sobre a eleição. Normalmente começa-se baseado na carta de Paulo aos Romanos, tá ok? Então, Agostinho, no quarto século, nós estamos no século 21, então, portanto, nós temos aí o que? 17 séculos atrás já tinha gente falando sobre isso. Na Idade Média, do século V ao século XV, não houve muita coisa sobre isso, porque a igreja romana, ela tira o foco daquilo que Agostinho estava produzindo sobre a questão da salvação do ser humano, e ele começa a colocar o quê? Que a salvação vem pelas obras. E aí passa-se, na verdade, a Idade Média, que muitos conhecem, também denominada o período perdido, né? Então, assim, essa Idade Média que durou nada mais, nada menos do que 10 séculos, 1 milênio. Sabe o que é isso? Quantas gerações passaram, né? E toda essa doutrina ficou um pouco deixada um pouco de lado, até porque nesse período ocorre o que? Uma igreja estatal, né? Uma igreja que está ligada com o Estado, uma igreja então que define toda aliás, havia apenas uma, né? Que é a igreja romana. Então todos os direcionamentos partem de uma única, de um único centro, tá? Que era a pessoa principal dentro da igreja romana, que era a pessoa do Papa, ok? Então fica-se um pouquinho de lado essas doutrinas, mas elas vão ser retomadas quando a gente fala da reforma protestante, da reforma que iria de encontro, iria contrário justamente a essas doutrinas que eram ensinadas nesse período da Idade Média. E aí nós temos importantes teólogos, pessoas, né, que eram teólogos e que defendiam essa mudança na doutrina, que era Martinho Lutero, conhecido nosso, né? Martinho Lutero era um teólogo alemão, Erasmo de Roterdã, que era um outro teólogo, Zwinglio, que era um teólogo suíço. Mas o que mais a gente se destaca? Se destaca para esse estudo da doutrina da eleição e da predestinação é o teólogo João Calvino, que é um teólogo francês. E ele vive de 1509
a 1564. O que João Calvino faz? Né? Ele elabora, organiza essas ideias ou esses conceitos teológicos sobre doutrina da predestinação, eleição e outras coisas mais. Ele praticamente não acrescenta muita coisa, mas ele consegue organizar de forma que ficasse algo apresentável, ok? Então a gente começa a entender a questão da doutrina da eleição e da predestinação a partir deste teólogo, a partir desse homem, João Calvino, mais conhecido como Calvino, ok? Então o que tem a ver a eleição com Calvino? Como Calvino pensava sobre essa questão da doutrina da eleição ou da doutrina da predestinação? Por que eu estou fazendo essa volta toda para no final chegar o que a gente como batista pensa? Porque nós somos posteriores a isso tudo. Nós herdamos alguns conceitos que foram apresentados durante a história da igreja, foram espalhados, né? Foram adotados pelas diversas denominações. Então a gente precisa entender um pouquinho como estava lá atrás, para a gente entender como agora, por que estamos assim, né? Ou seja, por que a gente pensa assim. Então, vamos lá, o que Calvino e outros teólogos, a maioria, na verdade, dos teólogos reformadores, ou seja, homens que participaram, levantaram a bandeira da reforma protestante, né? O que eles pensavam, e Calvino organizou melhor isso, sobre a doutrina da eleição. Está dizendo ali, três palavras podem resumir o ensino calvinista, ou seja, de Calvino sobre a eleição, tá? O ensino sobre essa doutrina, a gente vai ver mais à frente, envolve outras questões, mas especificamente sobre a eleição, pode se resumir de três formas, em três palavras. A primeira palavra é uma eleição absoluta. O que significa essa eleição, essa escolha absoluta? Agora a gente vai começar a entrar naquelas definições que são próprias, né, da doutrina, ok? Então, o que significa essa escolha absoluta? Ele vai dizer, isto quer dizer que Deus, a partir de seus decretos imutáveis e misteriosos, elege para si, ou melhor, elege pessoas para si. Olha agora essa parte. Não é por antever, ou seja, ver antecipadamente a fé nas pessoas que Deus escolhe alguém, pois todos são pecadores e são indesculpáveis perante o Supremo Juiz. Viu aquele versículo que a gente leu? Eu volto lá, vocês não precisam voltar não, eu volto aqui, ó. Pedro, eleitos segundo o que? A presciência. Para os irmãos verem que a coisa não é simples. Se fosse simples, já estaria resolvida já há muito tempo, já estaria definido. E até hoje nós temos visões diferentes. Mas o que Calvino fala? Que essa escolha não é porque Deus pode antever a fé do Zilvônio quando ele aceitou a Cristo como Salvador. Não foi por isso, segundo Calvino, ok? Então, é uma escolha absoluta, que não leva em consideração o ser humano, no sentido de que se ele pode vir a crer ou não, entendeu? Então, Deus escolhe, e essa escolha ocorre lá na eternidade, a gente vai ver aqui, e escolhe simplesmente pelo fato de a sua vontade ser soberana, ok? Continuando, ela é uma eleição particular. Por quê? No sentido de que o Senhor escolhe indivíduos e não apenas grupos. E se tratando da expiação, ela é um ato que abrange todos os seres humanos.
Na verdade, aqui está faltando uma palavrinha ali. Ela é um ato que não abrange todos os seres humanos. Por quê? Porque já Jesus na cruz redimiu apenas os eleitos. Ou seja, por que é particular? Porque a escolha de Deus é individual. Escolheu irmã Miriam, irmã Vilma, né, Adelane, irmã Gracinha. Não foi assim, vou escolher um grupo lá de Parque Anchieta. Não, foi algo individualizado. E é também particular no sentido que Cristo, segundo Calvino, quando morre na cruz, esse sacrifício é um sacrifício expiatório, ou seja, é um sacrifício que visa cobrir os pecados. Esse ato de perdoar, cobrir os pecados, não é para todos, é para apenas aqueles que Ele escolheu lá atrás, na eternidade. Entendem? Isso é importante, irmãos, porque a gente precisa começar a aplicar isso naquilo que a gente já está acostumado a aprender, né, nas nossas aulas, né, da IBD. Então é particular. Uma última palavra que define isso: a doutrina da eleição segundo Calvino é dupla. Por que é dupla? A eleição é o contraponto da reprovação. Ou seja, vou ler tudo, depois a gente comenta. Por isso, para o louvor de sua misericórdia, Deus escolhe indivíduos para serem salvos, ok? E para louvor da sua justiça, ou seja, para que a justiça de Deus possa ser cumprida, aplicada, porque Deus é justo, e se Ele é justo, a justiça dele não pode deixar de ser aplicada. O que acontece? Ele ordenou, ou alguns entendem, aparece essa palavra, pré-ordenou, que alguns fossem para o inferno. Entende? Explico. Se Deus escolheu lá atrás, na eternidade, algumas pessoas para serem salvas, esse ato de escolha de algumas pessoas, sem antever que essas pessoas iriam ou não acreditar, simplesmente porque Ele escolheu pela soberana vontade dEle, automaticamente, se Ele está escolhendo essa metade aqui para ser salvo, incluir aqui a Cristiane, olha só, hein? E o Zivone ficou no meio, mas tudo bem. Se essa metade aqui foi escolhida para ser salvo, eu não preciso dizer nada dessa metade. Poxa, se essa aqui vai ser salvo, é óbvio que essa aqui está reprovada, né, Adelane? Ficou no lugar errado. Então, entendem essa doutrina, pensando no Calvino? Então, ela é dupla, porque ao escolher, eleger alguns para a salvação, Deus estaria aplicando a sua justiça nesses que não foram escolhidos e estariam destinados ao inferno. Beleza? Até aqui alguma pergunta? Então, continuemos, porque daqui a pouquinho sou eu que vou perguntar. Então, vamos então aos pontos que Calvino defende sobre a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação. Sempre quando eu falo eleição, está ligada a ela a predestinação. Então eu vou parar de falar eleição e predestinação, tá? Vou apenas falar questão da doutrina da eleição. Primeiro ponto, a gente vai falar e ver cada ponto desse aí. Depravação total do ser humano. É o primeiro ponto defendido pela doutrina calvinista. E quero abrir um parênteses aqui. Essa doutrina, ela foi sendo trabalhada com o tempo. Calvino, não necessariamente, ele disse tudo isso, mas ele deu um pontapé em alguns conceitos doutrinários e aqueles que seguiam Calvino, concordavam com Calvino, foram chegando a outras conclusões, que são essas que a gente está vendo aí. Aliás,
esses 5 pontos não foram determinados, escritos por Calvino. Esses 5 pontos foram fechados por um concílio. Mais à frente a gente vai falar, o concílio de Dort. E vou explicar por que esse concílio foi convocado. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, depravação total. O que significa isso? A gente vai ver. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Já dei uma palhinha do que seria isso. Quarto ponto, graça irresistível. Quinto ponto, perseverança dos santos. Vamos ver então o que é a doutrina calvinista, ou a doutrina que foi elaborada a partir de Calvino, pensa sobre cada um desses. Primeiro, depravação total. O que significa depravação total? Todos os seres humanos nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. O que está dizendo aí? Que o homem, lá no Éden, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, quando peca, ou quando o pecado entra no homem, o que acontece? Essa imagem de Deus no homem, ela é totalmente corrompida. Não, a partir desse momento, não há nada bom no homem, ok? E por isso, o homem não pode se voltar para Deus por conta própria. O homem não está mais sensível às coisas espirituais por conta própria. Por isso, depravação total. A imagem de Deus no homem foi totalmente corrompida. Segundo ponto, eleição incondicional. O que significa isso? Já falamos um pouquinho. Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé previstas neles. O que significa isso? Já falei, Deus escolhe de forma incondicional, simplesmente pela sua soberana vontade, e aí não leva em conta qualquer reação do ser humano ao convite de Deus, a graça salvadora, ok? E aí ele não leva em conta mérito. Quanto a isso, a gente não merece mesmo, correto? Ele não leva em conta obras. Isso a gente já viu que lá na Idade Média, né? Isso aí foi algo que foi levantado e os reformadores acabaram com isso. Não é por obra que nós somos salvos, mas também não leva em conta a fé. Entende? A fé no sentido da a fé nascer no ser humano para que possa assim se voltar para Deus e responder de forma positiva ao convite de Deus. Eleição incondicional, não tem condição nenhuma, Deus elege, ponto. Terceiro, expiação limitada. Já falei também naquelas 3 palavras que resumem a eleição no calvinismo. O que significa? Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos, ok? Os calvinistas vão entender que o sacrifício de Jesus na cruz, ele não foi em vão, ok? Então, Jesus, nenhuma gota derramada por Cristo ali na cruz foi em vão. Se não foi em vão, ela tem que ter uma eficácia, e essa eficácia é justamente em cima ou sobre aqueles que foram eleitos. Porque se Jesus, na visão dos calvinistas, tivesse morrido por aqueles que não quisessem esse sacrifício, em princípio, esse sacrifício teria sido em vão. Você fez algo por alguém e esse alguém não quer. Então, esse algo que você fez, esse sacrifício que você fez, teria sido em vão, na visão dos calvinistas, ok? Quarto ponto, graça irresistível.
A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Entenda, a graça salvadora não pode ser resistida. Ou seja, e aí vocês, os irmãos podem ver, vamos lá, no início, que tudo tem uma interligação. Porque se eu sou um eleito, né, a eleição incondicional, Cristo morreu por mim, que eu sou eleito, e se eu sou um eleito para ser salvo, é óbvio que eu não posso resistir à graça de Deus salvadora. Por quê? Porque eu sou um eleito. Deus me elegeu para ser salvo. Então não há nenhuma outra reação em algum momento da minha vida que possa negar esse convite de Deus, tá certo? Então é a graça irresistível. Nós não podemos negar essa graça, os eleitos do Senhor. Por último ponto, é a perseverança dos santos, ou seja, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação, mas também isso é uma conclusão lógica, porque se eu sou eleito para ser salvo, e Deus me elegeu para ser salvo, nada pode acontecer, ou nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu não posso perder a salvação, porque eu fui eleito, entende? Eu sou um eleito para a salvação. Portanto, o que depender de mim, como ser humano, não acontecerá algo que vai me permitir perder, ou decair, ou cair da fé e perder a salvação. Entende? Alguma dúvida? Então, beleza. Se não tem dúvida, então todos já sabem, daqui a pouquinho vão surgir as perguntas. Continuemos. Essas ideias, elas praticamente dominaram o cristianismo no século XV, XVI, né? Só que começam a encontrar algumas resistências, justamente por conta dessa questão principal, que é a eleição dupla. Ou seja, se Deus escolhe alguns, ele na verdade estaria destinando outros ao inferno. E onde estaria o amor de Deus? Onde se encaixaria o João 3,16? Então, começa a haver uma certa resistência dessas doutrinas naquela época. E existiu um teólogo holandês, né, chamado Jacobus Arminius, mais conhecido como Armínio. E ele começa a iniciar um movimento contrário a essas ideias calvinistas, essas doutrinas calvinistas, né? Na verdade, pode passar, Rodrigo, olha lá, a igreja reformada na Holanda, ela nasce dentro desses princípios calvinistas, tá certo? E aí, Jacob Arminius, ou Armínio, ele vai apresentar um programa para mudar esse pensamento, uma alternativa, uma forma diferente de pensar do calvinismo, tá certo? E aí, o que acontece? Esse movimento começa a crescer dentro da Holanda. Quem era o líder daquela nação era um tal de Maurício de Nassau, ele mesmo, aquele que veio parar aqui no Brasil na invasão holandesa. Então, a nação holandesa, praticamente toda, ela era cristã. E aí, se a base dela era calvinista, começa a surgir um movimento de
liderado por Armínios e outros teólogos, mas que começa a crescer e aí começa a ter conflitos. Olha só, crente se desentendendo com crente por conta da interpretação bíblica de alguns assuntos. Isso só aconteceu naquela época, é verdade. Nunca mais na história desse país aconteceu, ou na história do mundo aconteceu isso, né? Mas vejam, isso começa a criar um rebuliço naquele país, que na verdade era chamado Países Baixos. E aí o que acontece? Esse Maurício de Nassau, ele convoca, porque ele tinha que tomar uma atitude. Ele estava assim, recentemente independente, que eles eram uma colônia espanhola, estavam recentemente vivendo a independência e já começa a ter problemas internos. E aí ele convoca então um sínodo, ou um concílio, chamado Concílio de Dort, em 13 de novembro de 1618, para resolver a questão. Vamos chamar os teólogos, a maioria eram teólogos holandeses, mas tinha que ter outros teólogos de outras partes do mundo. Vamos sentar aqui e vamos resolver essa questão. Vamos debater e vamos chegar a uma conclusão. Aliás, os concílios servem para isso. Lembra do concílio de Jerusalém? Né, que os apóstolos se reúnem para decidir sobre assuntos que surgem dúvidas. Bom, esse sínodo chega à conclusão que as ideias calvinistas deveriam permanecer. E as ideias, ou os conceitos doutrinários que Armínio estava levantando, ficaram de lado. E aí, esse concílio, eles vão fechar os 5 pontos que a gente acabou de falar, os 5 pontos do calvinismo. Tá certo? Esse concílio. Então não foi Calvino que fechou aquela depravação total, eleição incondicional. Não, foi nesse concílio em 1618. E Calvino morreu, deixa eu ver aqui, 1564. Então, mais de 50 anos depois é que fecham isso, tá certo? Calvino já tinha morrido, ok? E quais eram os pontos então que esse Armínio defendia? E por isso nós temos basicamente hoje 3 correntes quando se fala de doutrina da eleição, doutrina da predestinação. A primeira é a corrente calvinista, que é mais ligada, ou foi adotada pela igreja presbiteriana, uma igreja, citar aqui exemplos que a gente conhece. E temos aí a doutrina da predestinação e eleição arminiana, vem de Armínio, que é adotada pela igreja metodista. Qual é o terceiro caminho? Já a gente vai descobrir. Bom, o que Armínio então falava? Ele pegou os 5 pontos, na verdade, e botou o que ele entendia. Olha lá, em vez de o primeiro ponto, que é a depravação total do homem, Armínio vai entender que a imagem de Deus lá atrás no homem, por causa do pecado, ela foi corrompida, mas não foi totalmente. O homem, ainda sobrou algo no homem, apesar do pecado, ainda sobrou algo no ser humano que pudesse fazer com que o ser humano se sensibilizasse com o chamado, com o convite de Deus, com a graça de Deus. Entendem? Então, algo no ser humano sobrou de bom. Aliás, tem um canto que a gente canta: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Isso é um hino o quê? Calvinista ou arminiano? Me responde aí, é a primeira pergunta. Calvinista, né? Não tem nada de bom. Entende? Olha só, isso reflete naquilo que a gente, né, canta, que a gente entende, né? Vamos lá. Então, o que Armínio vai dizer? Todos os homens, embora sejam pecadores, Armínio não vai discordar com Calvino, falando: olha,
o homem não é pecador, o homem é pecador. O homem teve a imagem de Deus afetada nele. O homem não é mais a mesma coisa. Ele é pecador. Ainda são livres, livre-arbítrio, para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Esse ponto inicial vai dar o quê? Sequência nas outras ideias dele. Então, o homem pode ter o uso do seu livre-arbítrio nesse processo de salvação. Ele pode dizer sim ou pode dizer não. Beleza? Vamos lá. Eleição condicional. Lá em Calvino era incondicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Olha só, Armínio está dizendo, igual mais ou menos que a gente falou aqui, igual a Pedro, que Deus escolheu lá na eternidade, usando o seu poder de presciência ou de onisciência, e ele ele já anteveu lá na eternidade que Zilvônio iria dizer sim ao convite dele, por isso elegeu o Zilvônio. Usando a onisciência, a presciência dele. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o futuro, Ele conhece então que a irmã Miriam em algum momento o convite de Deus, a graça de Deus Salvador ia chegar nela e ela dizer sim. Por isso Ele consegue escolher a irmã Miriam como eleita para a salvação. E com isso Armínio resolve o problema daquela questão: eu escolho um para a salvação, automaticamente estou reprovando o outro. Armínio resolve o problema, por quê? Porque ele escolhe aqueles que iriam responder positivamente à graça salvadora de Deus. Se ele antecipadamente via que um determinado homem, uma mulher, ia dizer não, então ele, já sabendo disso, não o elegeu lá atrás. Entende? Beleza? Vamos lá, o tempo passa. Expiação ilimitada. Se para Calvino era limitada, para Armínio é ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos, em todas as épocas e lugares. Ok? Graça resistível. Conforme a gente falou, se tem a questão desse processo de salvação, entra a questão do livre-arbítrio, então a graça pode ser resistida. Ou seja, o ser humano pode dizer sim ou não. Entende? E por último, se o ser humano pode dizer sim ou não, ele não pode apenas dizer sim ou não no início, quando o evangelho, quando essa graça salvadora é apresentada para ele. Mas no processo da vida cristã, esse ser humano pode dizer, eu não quero mais também. E aí, portanto, ele pode decair da fé e, portanto, ele pode perder a salvação segundo os ideais de Armínio. Aliás, entende-se que Armínio nem quis dizer muito isso. E existem algumas pessoas que são arminianas que não entendem essa questão sobre a perda da salvação dessa forma. Mas são, mais ou menos em resumo, o que Armínio dizia. Ok? Você vê que Calvino seguiu por uma direção. Armínio, ele concordava com quase tudo que Calvino falava, só que ele entendia de forma diferente. O homem pecou, teve a imagem de Deus corrompida? Teve. Um disse que foi total, outro disse que foi mais ou menos. Não foi total. A eleição de Deus é algo que ocorre. Deus elege pessoas. Como ocorre essa eleição? É que eles diferenciavam, né? A graça existe. Não há nada que o ser humano possa fazer no sentido de que essa graça salvadora possa existir, porque a graça salvadora é Deus se chegando ao homem e a iniciativa é dele. Então o que acontece? Os dois pensavam igual. A questão é, quando a graça chega ao homem, e no pensamento de um, ele não pode resistir porque ele é eleito,
no pensamento de outro, ele tem um livre-arbítrio para dizer sim. Se ele disse sim, é porque ele é eleito. Se ele disse não, porque não é eleito. Entende? Bom, próximo aí, então nós temos aqui um quadro para dizer aí essa diferença. Bom, agora entra na questão nossa. A eleição e os batistas, né? Vamos, em breve resumo, vamos só dar uma passeada um pouquinho mais na história para a gente entender. Existia na Inglaterra um tal de John Smith. Ele liderava ele viveu de 1518 a 1612. Ele liderava uma igreja, só que essa igreja, ele e os seus irmãos ali da sua igreja, eles não concordavam com algumas questões. Por exemplo, eles não concordavam com o batismo de crianças. E aí, naquela época, o não concordar numa sociedade essencialmente cristã é algo que já o pessoal te olhava torto, como aconteceu lá na Holanda, né? Então, John Smith, ele vai lá para a Holanda, porque a Holanda era um país mais liberal no sentido de aceitar outros tipos de pensamento. Então John Smith vai para lá, e ele também, com contato com essas ideias de Armínio, que era contra Calvino, ele começa ali a desenvolver a sua igreja. E aí, o que acontece? Em 1612, alguns membros da sua igreja voltam lá para a Inglaterra, mas já voltam com um pensamento já arminiano, tá certo? E aí eles começam, inauguram uma igreja, essa igreja começa a inaugurar outras igrejas, e essas igrejas foram conhecidas mais à frente como igrejas batistas gerais. Por que eram assim denominadas? Primeiro, porque eles não concordavam com o batismo de criança. Depois que eles entendiam que o batismo deveria ser por imersão, tinha que mergulhar. E também, por que geral? Porque ele entendia que a expiação, o sacrifício de Jesus na cruz, era um sacrifício geral, ou para geral, ilimitado. Por isso, igrejas batistas gerais foram assim conhecidas, né? Se tinham gerais, existiam os batistas particulares. Se tinha o pessoal da geral, tinha o pessoal particular. Esses batistas particulares eram os batistas que seguiam o quê? Aquele sínodo de Dort, com aqueles 5 pontos calvinistas. Eles acreditavam naquilo ali. Ok? Então aí nós já temos 2 tipos de caminhos dentro da denominação batista, lá no início, tá certo? Nós temos os batistas gerais, que pensam um pouco diferente de Calvino, pensam mais para o lado de Armínio, e temos os batistas particulares, que pensam igual a Calvino, adotaram a doutrina calvinista. Só que a doutrina calvinista começou a trazer um problema. Bom, se o pessoal que vai se salvar já está eleito, né? Já está definido, está determinado, inclusive o número daqueles que vão ser salvos. Então, para que eu preciso pregar o Evangelho? Entende? Para que eu preciso fazer missões? Já está definido. E essa definição não pode deixar de acontecer, porque nenhum decreto de Deus, ele pode ser frustrado. Só que foi justamente nesse grupo de batistas particulares, eu estou ali, batistas particulares, que ao contrário dos batistas gerais, que eram pessoas mais humildes, pessoas do campo, era um grupo menor. Os batistas particulares eram um grupo maior, eram mais influentes, eram mais prósperos. Então foi justamente nesse grupo aí que o tal de William Carey, ele na verdade fez uma mensagem dentro de uma reunião e começou a despertar aquele grupo ali para fazer missões.
Resultado, começa um movimento missionário ali dentro dos batistas calvinistas, com a contragosto de alguns, mas William Carey começa a levar uma grande massa de irmãos que vestiram a camisa de fazer missões. Esse William foi para as Índias, ou melhor, foi para a Índia, fazer missões lá, tá? Desse lado de cá, já nos Estados Unidos, que é onde está a nossa origem, né? Os batistas também começam a se reunir, né, para fazer obras missionárias, apoiando Adoniran Judson, que começou ali todo um processo junto com outros ali para fazer missões. Só que as igrejas norte-americanas, elas seguiam a confissão de fé batista da Filadélfia. Eles fizeram uma confissão de fé que era uma confissão de fé calvinista. Por conta de alguns desentendimentos, em 1883 tiveram uma outra conversão que já era menos calvinista, tá? Por que eu estou falando isso? Porque em 1916, já falando dos batistas aqui no Brasil, nós adotamos a confissão de 1833 dos batistas americanos, que era uma confissão de fé menos calvinista, tá? Então nós tivemos duas confissões de fé. A primeira em 1916, que foi denominada a Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil, e depois só em 1979, declaração que foi definida, intitulada como Declaração Doutrinária, não tem esse D, da Convenção Batista Brasileira, e é a que vale hoje, até hoje. Bom, agora finalizando, aí que eu vou precisar de vocês. Então a gente viu que a nossa confissão de fé já vem de uma raiz ali que era menos calvinista, ok? Apesar de que viemos aqui da região sul dos Estados Unidos, nós temos as nossas origens batistas de lá, e muitos ali eram calvinistas. Só que já começamos com um pouquinho de diferença dos calvinistas. Por isso que eu falei que temos um terceiro caminho. E esse terceiro caminho, cá estamos nós. Vamos lá ver? Eu quero que os irmãos vejam comigo isso aqui. O que diz então a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre a eleição? Eleição é a escolha feita por Deus. Escolha feita por Deus a gente viu aonde? Hein? Só no calvinismo? No arminianismo. Tanto Calvino quanto Armínio, ok? Então a gente está igual a eles. Escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade até aí. Então essa escolha foi feita lá atrás, na eternidade, antes da criação do mundo, antes que tudo fosse criado. E aí ele continua: não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça, graça de Deus. E ele continua: antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina, até aí está batendo? Tanto Armínio quanto Calvino, Deus escolhe baseado na sua soberania. Só que Armínio não é só apenas a soberania. Entra o quê? Que a gente viu, que está escrito ali: à luz de sua presciência de todas as coisas. Nesse ponto aí, a gente caiu para o lado de quem? A escolha de Deus foi baseada na sua presciência. Já falaram aqui. Onisciência, presciência. Deus já conseguia enxergar lá que a irmã Gracinha ia fazer assim: eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E ele fez então, escolheu a irmã Gracinha lá na eternidade. Isso aí é pensamento arminiano, ok? Arminiano. Continuando: elegeu
chamou, predestinou. Isso tudo está escrito lá na declaração. Isso está na internet, no site da Convenção Batista Brasileira. Qualquer um dos irmãos, você que está aí em casa, pode acessar lá e deve acessar. Justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. De novo, baseado na resposta positiva do ser humano. E aí, quando ele bota livremente, é porque essa resposta é baseada no seu livre arbítrio. De novo, a gente cai para o lado de Armínio. Oi? Misturou. Por enquanto a gente está mais arminiano do que calvinista. Mas vamos ver lá como é que vai terminar. Mas essa declaração não termina aqui. Olha aí, passa isso. Ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o quê? Com o livre-arbítrio. Então, na questão dos batistas e também dos arminianos, existe um processo duplo. Deus se aproxima do homem, tá? E existe uma coisa que eu nem falei aqui, que é sobre a graça preveniente, que é uma graça que, quando Deus se aproxima do homem, faz com que o homem se sinta sensível a esse chamado e possa responder sim ou não, tá? Mas vamos lá. Em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Então, essa eleição é baseada na soberania, mas está em consonância, ou seja, ela não é contrária, ela se encaixa dentro do livre-arbítrio do ser humano. Continuando, olha aí, a salvação do crente é eterna. Aí a gente foi para que lado? Vamos voltar, hein? Vou voltar lá no início. Fomos para um lado, sim. Vamos lá. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem define essa posição? Olha lá, aquele ponto lá, perseverança dos salvos. É um ponto do arminianismo ou do calvinismo? Porque o arminianismo vai dizer que o crente pode decair da fé, pode perder a salvação por conta do seu livre-arbítrio, mas o calvinismo vai dizer que o crente não perde a salvação porque ele é um eleito de Deus. E aqui na nossa declaração batista, nós estamos dizendo que cremos que a salvação do crente é eterna e os salvos perseveram em Cristo. Então, nesse ponto, a gente cai para onde? Calvinismo. Volta lá. Vamos lá. Rodrigo, volta lá. Aí, beleza. Olha só. Olha só. Desse lado esquerdo está a questão do calvinismo, do lado direito o arminianismo. Olha o último ponto do calvinismo: perseverança dos santos, ou seja, os santos perseveram na fé. Olha aí, entende? Sim. Você pode perder, mas o batista, nós batistas, nós acreditamos nessa questão ali. Por quê? Do calvinismo. Por quê? Porque também acreditamos que nós somos eleitos, mas o processo de eleição é que se dá de forma diferente, entende? Então, assim, porque eu sou eleito, eu não posso perder a salvação. Sim, deixa eu passar aqui para o pessoal que está ouvindo, né? No lado esquerdo do calvinismo, a eleição ocorreu lá atrás, né, meus caros? E aqui no arminianismo, o quê?
tem uma condição. Mas veja, ambos ocorrem na eternidade. A diferença é que, qual a semelhança ali? A eleição vai ocorrer na eternidade, ok? Essa eleição é baseada na soberania de Deus, ok? Só que no calvinismo, essa eleição é baseada na soberania de Deus e não leva em consideração a vontade humana. Tá certo? Porque se ele foi eleito, ele vai dizer ok, na visão de Calvino. Ele não tem como resistir a essa graça. Já aqui, ele foi eleito porque Deus, na sua presciência, já sabia que ele iria dizer sim para o convite salvador do Senhor. Tá? Mas os dois ocorrem na eternidade. Os dois são eleitos. E se os dois são eleitos, nós batistas vamos entender que nós somos selados pelo Espírito Santo. E outra coisa, assim, para a gente terminar, que já terminou. Passa aí, Rodrigo, a última transparência, que já fechou aqui meu tempo. Essa, a última, pode passar. Só para os irmãos verem. Essa é a base de versículos que tem para chegar nessa conclusão. São muitos versículos aí, tá? Todas as conclusões sobre calvinismo, arminianismo, sobre doutrina da eleição, sobre como os batistas pensam, é baseado nos versículos, é baseado na palavra de Deus. Então, olha só, aí uma outra coisa só para corroborar a nossa visão sobre a perda da salvação. Quando há uma coisa também que diferencia um lado do outro ali, é a sequência da salvação. Se o calvinismo entende que não há nada no homem que possa responder positivamente, por isso que Deus o elege lá atrás, diante da sua soberania, o que acontece? Porque o calvinismo entende que precisa ter, igualmente a nós, os arminianos, precisa ter arrependimento e fé no processo de salvação. Só que, para o calvinista, essa fé, ela não nasce do ser humano automaticamente. Ele primeiro precisa ser regenerado pela ação de Deus, e porque ele é um regenerado, então ele consegue ter fé e consegue se arrepender. Entende? Já os arminianos, e por consequência também os batistas, entendem que o ser humano, ele pode, ao receber o convite da graça salvadora do Evangelho, ele pode, por livre e espontânea vontade, crer no Evangelho, se arrepender, e porque ele creu, se arrependeu, o Espírito Santo habita nele, e aí promove o que? A regeneração. O processo tem os 3 pontozinhos lá: regeneração, arrependimento e fé. Só que funciona numa sequência diferente, dependendo da visão. Então nós batistas acreditamos que o convite do Evangelho chegou até nós cremos, através de uma fé salvadora, nós nos arrependemos dos nossos pecados, e por isso vemos em Cristo a única solução para a nossa vida. E aí, o que acontece? Eu sou regenerado. O pastor estava falando no último encontro, batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, no momento que eu creio, que eu me converto, ele habita em mim, sou batizado, e aí eu sou uma nova criatura, porque há um processo de regeneração. E se esse processo é de regeneração, eu sou uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, essa criatura que é feita a partir dessa regeneração, que tem como parâmetro Cristo Jesus, essa criatura, ela não pode ser degenerada, vamos dizer assim, entendeu? Porque ela é uma nova criatura, é uma outra pessoa, nasceu de novo, e portanto ela não pode perder a salvação. Isso é só uma forma de analisar essa questão da perda da salvação, pelo nosso olhar batista, tá certo? É só apenas uma forma. E aí a gente finaliza, porque a gente não tem muito mais tempo. Aliás, eu
passei 1 minuto e 50 segundos do tempo que foi me destinado. Então eu me considero então que eu cheguei no objetivo, tá? Então passamos agora o momento aí, se tiver alguma pergunta, tá? A gente vai tentar responder, ok? Apenas tentar. Se não conseguir, a gente passa para os universitários. Alguém? Vamos lá, o microfone é para a irmã Norma. A pessoa aceita Cristo, é regenerado, é transformado, mas e se ele pecar? Aí nós vamos para eleição incondicional. Certo. Veja, mãe, foi um ponto muito importante que a minha falou, que eu até não falei, né? O fato de eu ser um regenerado, isso não me isenta de pecar, ok? O fato de que a gente pontuou ali como decair da graça é simplesmente a apostatar da fé. Não é você passar por um momento difícil, você está lutando com o pecado, você às vezes cai no pecado, mas você entende e você é reerguido pelo Espírito Santo e você continua na caminhada, e por isso existe um processo que começa desde a nossa conversão ou regeneração até o processo, até o último dia, quando Cristo vai voltar, que é o processo de santificação. É um processo diário, tá? E isso faz com que, quanto mais a gente busque a santificação, menos a gente tem a tendência de errar, de pecar. Mas isso não nos tira da condição de ser um pecador. Continuamos sendo um pecador, mas somos um pecador que já temos a garantia que os nossos pecados foram expiados, perdoados, e lá no dia do Senhor, na vinda de Cristo, quando seremos julgados, lá estará Jesus como que? Nosso advogado. A justiça de Deus, ela vai prevalecer. Então vai falar: Glauco, você é um pecador, você não merece entrar no céu, mas você creu que Jesus, meu filho, que é o seu advogado, morreu por sua culpa, morreu para que você pudesse estar aqui e eu pudesse te receber hoje. Entende? Então, essa expiação que a gente falou ali é que nos garante que mesmo que pequemos, nós teremos os nossos pecados perdoados. E mesmo que continuemos a ser pecadores, nós não temos mais prazer no pecado, porque somos uma nova criatura. Tá? Mais alguém para a gente finalizar? Zilvônio, eu acho que queria falar alguma coisa. Fala aqui no microfone, Zilvônio. Quando eu falei naquele momento, eu vou pedir o pessoal para voltar o slide, por favor, uma vez só. Volta, Rodrigo, por favor. Não, lá onde nós paramos. Lá onde estava finalizando o estudo. Isso aí. Está escrito assim: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo. Eu entendi que coincidia junto com o que Armínio fala, por decair da graça. Exatamente porque, para mim, continuar na graça, eu preciso perseverar em Cristo. Exato. Entendeu? Eu entendia que não cabia a Calvino, porque Calvino diz: uma vez salvo, você pode fazer o que quiser, você foi escolhido, pode dar o que der, você vai ser salvo. Você não precisa perseverar. Não, entendeu? Entende. Essa questão da perseverança dos salvos, ela existe tanto no Calvino quanto no Armínio. A diferença é que em um, por conta do livre-arbítrio, ele pode escolher não mais crer, ele pode escolher apostatar da fé, coisa que para Calvino isso não acontece, tá? Mas os dois precisam perseverar. E por que perseveram?
Pelo simples fato que são eleitos. Por que perseveram? Pelo simples fato que eles foram regenerados. Quem é verdadeiramente convertido, verdadeiramente regenerado, não tem como não buscar perseverar na fé. Entende? Porque ele pode até escorregar, ele pode até, né, cair, mas ele continuará a caminhada. Entende? Ele não vai abandonar a fé. Tá certo? Então, nos dois ocorre essa perseverança. Só que essa perseverança, ela não pode ser interrompida. No caso aqui de Armínio, conforme a gente viu, essa perseverança pode ser interrompida pela livre vontade do homem. Tá bom? Nós batistas entendemos que essa perseverança ela não pode ser interrompida, porque o crente, o verdadeiro crente, ele persevera até o fim. Ele pode cair, ele pode escorregar, ele pode errar, pode pecar, mas ele vai voltar e vai se colocar de pé e vai perseverar, porque ele tem o Espírito Santo, porque ele é regenerado, porque ele é selado por Deus através do Espírito Santo. Tá bom? Queridos, se nada mais temos... Posso? Tem aqui. Desculpa. Como é que fica a situação do Saul dentro disto? Do Saul? Porque ele foi eleito, aquela coisa toda. Tá. Vamos lá. Em relação a Saul, até o pastor, se não me engano, explicou, se não foi no último encontro, foi numa mensagem. O que acontece? Foi no último encontro, sobre a questão do Espírito Santo, né? Que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele habitava, ao habitar ele capacitava aquele homem, aquela mulher para uma determinada tarefa, mas ele também poderia se ausentar daquela pessoa. E assim aconteceu com Saul, assim aconteceu com Davi também, né? Então a questão ali da escolha de Saul para ser rei de Israel foi por permissão divina, né? Deus ungiu Saul como rei, mas devido às suas atitudes ele se voltou contra Deus e o Espírito Santo então. Só que no Novo Testamento, conforme o pastor mesmo já explicou, o Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo veio quando Jesus fala para os seus discípulos que ele iria, mas iria mandar o Consolador, iria mandar alguém para que eles não pudessem se sentir só. Esse alguém é o Espírito Santo que veio para ficar, para fazer companhia, porque Jesus não está mais conosco, mas está conosco ao mesmo tempo através do Espírito Santo. Entende? Então, assim, há uma diferença entre a questão do Antigo Testamento, tá? E o Novo Testamento. Agora, a eleição não é para o Novo Testamento, ou seja, não é para aqueles os crentes que nasceram ou que se converteram a partir de Jesus, não. A eleição é desde o início. Como se dava a eleição desde o início? Não é porque eles iriam responder positivamente ao convite do Evangelho, mas porque eles criam de forma verdadeira no Cristo que iria vir, no Messias que iria vir, naquele que iria fazer o sacrifício ainda. Tá certo? Então, há uma outra coisa. Isso é uma questão individual, não tem como a gente saber se a pessoa é ou não eleita. Aliás, assim, né, o fato de olhar, etc. Isso é uma experiência individual, tá? É óbvio que os frutos aparecem, né? A gente consegue perceber a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, mas isso é algo individual, pessoal, tá? Essa questão da fé em Cristo, ou lá no Antigo Testamento, a fé no Messias que iria vir, tá bom? Bom, queridos, vamos orar para a gente finalizar. Você na sua casa também pode fechar os seus olhos
E vamos orar aqui para que Deus possa nos abençoar e agradecer a Ele por esse momento. Pai querido, muito obrigado por esse momento de estarmos juntos como igreja, como alunos da IBD, aprendendo sobre a Tua Palavra, aprendendo sobre as doutrinas batistas, aprendendo, Pai, sobre a essência do amor que há em Ti, daquilo que Tu fez através do Teu Filho Jesus por nós. Ó Deus, muito obrigado e abençoe a cada um que estará ou que está ouvindo essas palavras, aquilo que foi estudado aqui, que de alguma forma possa ser abençoado através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.